Janeiro que a gente vai seguir, viu, Joel? O noticiário tá agitado no Rio de Janeiro e, infelizmente, pelo pior dos motivos, né? A gente tem duas informações para tratar com o Marco Sadoc, que já está aqui na linha com a gente. Tudo bem, Sadoc? Boa Oi, tarde. Sadoquinho, tudo bem? Bem-vindo, querido. Tudo em paz? Obrigado, tudo bem, Joel, Aninha, todo mundo que está acompanhando. Oi. Dia de muita correria aqui no Rio de Pois Janeiro. é, Só trazer cara. uma informação sobre o que vocês falavam. A gente está monitorando junto ao Corpo de Bombeiros esse resgate no carro de fato, tá? Pela movimentação dos bombeiros. Em off, eles já falam, pelo menos a informação que eles receberam, é que tem uma pessoa presa dentro de um carro que estava em frente a esse casarão. Então, a gente vai monitorando, eu estou de olho e até o jornal, se tiver alguma atualização, eu aviso vocês, mas teria uma vítima dentro do carro. Com Legal, toda Sadoc. certeza. Obrigada. Toda certeza. Obrigado mesmo. E outra, o Rio de Janeiro, mais uma vez, amanheceu com uma operação importante na Zona Oeste, com helicóptero e tudo mais. Imagina o helicóptero blindado da Polícia Civil sobrevoando aquela área e os bandidos atirando, pregando fogo no helicóptero e atirando, obviamente, com armamento de guerra, com fuzis mesmo. E foram centenas e centenas de disparos. E um destes, infelizmente, atingiu a cabeça do policial dentro da aeronave, né, Sadoc? Pois é, Joel, a gente conversou no mês de fevereiro. Por duas oportunidades, os traficantes atingiram helicópteros do Rio de Janeiro com pousos de emergência. Um a gente acompanhou até ao vivo no Brasil Urgente, lá na Avenida Brasil. E dessa vez esses traficantes conseguiram fazer isso, né? Então, de fato, o que aconteceu foi um número muito grande de tiros. Há uma série de vídeos que mostram essa reação dos traficantes do Terceiro Comando Puro na Vila Aliança. E aí os próprios moradores que enviavam os vídeos cedo falavam, eles estão atirando em direção ao helicóptero e é muito tiro de fuzil. E aí o copiloto foi atingido na cabeça, o piloto imediatamente faz uma manobra e vai para o resgate, ele foi encaminhado para o Miguel Couto, que fica na zona sul do Rio, ele está em estado muito grave, há uma série de pedidos já dos colegas de corporação para doação de sangue, enquanto a gente conversa ele está sendo operado, então a aeronave foi atingida e passa por perícia nesse momento, naquele heliponto, Aninha, que fica ali na Lagoa, onde tem heliponto particular, mas também tem base do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, então nesse momento acontecem esses dois procedimentos, a cirurgia do copiloto, que era da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, da Polícia Civil, e também a perícia na aeronave. O que a polícia explicou para a gente é o seguinte, não dá para ser totalmente blindada, porque senão levantar voo seria muito difícil, por conta do peso. Mas há uma série de placas ali que protegem os agentes, mas dessa vez acabou sendo furada, portanto, essa proteção e ele foi atingido na cabeça. Muitos disparos, então, traficantes foram presos, o chefe desse bando aí de roubo de vans, porque a operação era sobre isso, viu, Joana? Atrás de uma quadrilha de roubo de van, que desmanchava as peças e causou um prejuízo no ano passado para o turismo do Rio de 5 milhões de reais só com essa parte de vans ali na Zona Oeste. Então, o objetivo era esse, mas houve a reação muito grande e logo depois a polícia, então, seguindo para esse resgate do agente, ainda com muito movimento policial por lá. Ô, Sadoc, o que você falou da blindagem? Eu ia até te questionar quanto a isso, que a gente ouve falar que os helicópteros são blindados e tal, mas é uma blindagem parcial, foi isso que você disse ou eu entendi mal? Perfeito. A gente vai logo perguntar para a polícia sobre isso, porque quando aconteceram os últimos casos, a gente ouviu a resposta de que eles eram blindados. Mas, na verdade, o que a polícia explicou é que há uma série de chapas de aço, que eles chamaram dessa forma, que são colocadas em vários pontos estratégicos da aeronave, porque, segundo os agentes que conversaram com a reportagem, eles disseram que seria uma aeronave muito mais pesada e muito mais difícil para o estado do Rio de Janeiro fazer essas operações. Então, não é a aeronave blindada que a gente vê, por exemplo, em outros países em guerra, não é o caso. Tem algumas partes que tem blindagem e dessa vez essa parte com blindagem, que são chapas de aço, que eles falaram assim para a gente entender, houve a perfuração com esses tiros aí de grosso calibre, de fuzil no caso, né, Joel? É, tem que comprar para ontem um helicóptero desse, um helicóptero blindado de fato, uma aeronave de guerra. Eu quero ver o piloto que vai ter coragem daqui para frente de entrar numa área Ah, dessa. nem fala. Pô, você se lembra, como o Sadoc disse, há poucos dias os caras tiveram que fazer um pouso forçado. Eu me lembro, falamos Pouso aqui. forçado no meio da comunidade, imagine só o risco que esses caras correram. O primeiro o risco da queda e depois o risco de ficar numa área daquela esperando o reforço Desprotegido. chegar. Né? E agora um copiloto baleado na cabeça. Ou você põe uma aeronave condizente com a realidade do Rio de Janeiro, ou não vai. Ou não vai ter mais Ué, operação. Como é que faz? Como é que manda esses caras aí pro corredor? Porque isso aí é entrar na linha de tiro de peito aberto, literalmente. Os caras estão escondidos e centenas deles ali atirando pro alto. E agora, eu sou obrigado a dizer o seguinte, eles se empoderam. Com essas duas últimas ações, eles se empoderam a ponto de falar, ó, se entrar aqui o pau vai cantar mesmo. E infelizmente vai cantar. Até que uma hora eles vão conseguir derrubar literalmente Claro, um pô. helicóptero Como já mesmo. conseguiram. Agora,
Os dois assuntos que o Sadoc vai tratar, Joel, estão muito correlacionados, né? Porque esses caras conseguem como esses fuzis. Ontem, aqui nesse mesmo horário, a gente falou de uma operação que aconteceu. Na verdade, foi uma operação de fiscalização, né? Possivelmente alguém cantou ali a bola, a Receita Federal chegou e conseguiu apreender 30 fuzis que estavam desmontados, passando pelo meio de bagagens ali no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. E parte desses fuzis ia aí para o Rio de Janeiro, Sadoc. Vieram dos Estados Unidos e iam para o Rio de Janeiro, iam para o Rio Grande do Sul e para São Paulo também. E hoje conseguiram pegar aí no Rio de Janeiro o homem que é apontado como o senhor das armas, né, que coloca um monte de fuzil aí dentro do estado. É o senhor das armas, Ana, ainda alvo de buscas, porque a polícia precisa de alguns Boa. elementos a mais para conseguir comprovar que é ele. Agora, é algo muito importante, porque até meados de 2010 a gente tinha aquele momento de o que a polícia explicava para a gente, que vinha uma arma traficada num caminho que a gente já conhece há muito tempo, vai dos Estados Unidos, Europa, países do leste europeu, vem para a África, depois Paraguai, um caminho muito longo. Desde meados de 2010, a gente descobriu isso numa operação de 2020, no aeroporto do Rio de Janeiro. O tráfico de armas passou a utilizar a compra legal de peças desmontadas, colocam dentro de entregas e remessas internacionais muito grandes e de objetos muito grandes, por exemplo, partes de aeronaves, de veículos grandes, de ar-condicionado para empresas, enfim, uma série de entregas, e conseguia chegar até a carga de terminal, o terminal de cargas do Galeão, e de lá ia para o Comando Vermelho e para o Terceiro Comando Puro. Foi isso que a gente começou a descobrir em 2020, quando a Polícia Federal disse que o Frederico Barbieri, aqui no Rio a gente falou bastante o nome dele, ele era o senhor das armas. Mas aí hoje veio a surpresa. O líder do esquema mesmo, esse é o caminho que a gente acabou de dizer, é o caminho que continua acontecendo, é um policial federal aposentado. Esse sim, então, ainda alvo da polícia, sendo procurado. Hoje teve um preso, Ana, que ele atirou em direção à polícia. Os agentes chegaram na casa dele, ele começou a atirar, e aí, óbvio, ele foi preso em flagrante. E aí a polícia diz que precisa de mais elementos para prender esse policial federal aposentado. Tá, mas ele não se apresentou até agora. Não, ele foi alvo de busca, Joel. Ah, ele foi alvo de busca e apreensão, a casa dele, mas a polícia encontrou Perfeito. o cara ou não? Não, ainda não. Mas também não tinha mandado, ele não prestou esclarecimentos, isso vai acontecer ainda, mas ele era alvo de busca hoje em um esquema que movimentou 50 milhões de reais, pelo menos. Tá bom, é um investigado, no caso. Ele é um investigado, todos Tá bom. são investigados. Hoje teve essa prisão porque o cara atirou em direção à polícia. Tá bom, então. Sadoc, muito obrigado. Até mais tarde lá no Brasil, gente, às 4 horas. Fechou? Até lá. Tchau, querido. Valeu. Vamos respirar.